Boa noite, gente! Então, estamos ao vivo para a nossa terceira live sobre assuntos vinculados à biologia molecular e genética. Oi, boa noite, professor Fábio. E a gente está aqui, então, hoje começando essa live que vai tratar sobre o câncer, né? E para falar disso, nada mais, mais oportuno ou nada melhor do que ter um amigo cientista que trabalha nessa área no maior instituto de câncer do país, que é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Então, para a live de hoje, vocês viram, já botei, né, o super mega currículo do nosso convidado. Então, o convidado é o professor Luiz Felipe Ribeiro Pinto, que é um amigo de longa data, amigo e colega, professor Fábio, assim como tu. Só não trabalhamos juntos como eu trabalhei contigo, mas somos da mesma área de pesquisa de muitos anos e hoje temos colaborado mais em nível na CAPES, porque o Luiz Felipe, além de ser pesquisador, ele também é um ótimo gestor. Né? Então, ele é o atual coordenador de todos os programas de pós-graduação na área de medicina do Brasil. Então, quem está aqui é cientista e faz mestrado ou doutorado em um programa desse. Quem está lá em cima na CAPES, olhando para todos vocês, ou para nós, que eu me incluo, é o Luiz Felipe. Então, vou ver se ele já está aqui. Acho que tá. Eu vou chamar ele, vou... Só um pouquinho, que... Como eu botei isso aqui... Ai, cadê o Luiz Felipe? Será que ele não entrou? Luiz Felipe, me chama! Enfim, então enquanto ele não vai... A Manu, que foi orientanda dele, tá aí, entrou, direto da Holanda. E vamos ver se o Felipe aparece para me chamar aqui para eu aceitar ele. Mas enfim, enquanto isso, eu vou falando, né, que o Luiz Felipe, então, ele é farmacêutico, bioquímico de formação e fez doutorado direto, o que na época dele não era uma coisa das mais... Mas ele foi direto para Londres e fez o doutorado na University College of London. E depois voltou para o Brasil, é concursado. Tá aí ele, boa noite. Estou contando o teu currículo aqui, resumindo, se eu me lembro. Não, já devia ter acabado, então. Não, mas eu me atrapalhei te procurando aqui. Mas, enfim, e depois, junto com o Ed, um pouco depois, ele foi parar no INCA, onde ele, além de ter um grupo de pesquisa com mestrandos e orientandos na parte de pesquisa, ele já teve vários papéis na gestão. Que eu estava dizendo, Felipe, que além de ser um ótimo pesquisador, tu também é um gestor, né? Que acaba que a gente na ciência vai um pouco para aí, e tu já te envolveu em várias funções em nível de educação, de pesquisa, inclusive como vice-diretor geral do INCA, né? Então, é uma história aí de envolvimento com a pesquisa nessa área de todos os níveis, da bancada até a gestão, né? Então, é um prazer enorme te ter aqui com a gente. Acho que o pessoal estava com bastante expectativas para ouvir. Olha, a Manu tá aí, ó. A tua Manu. Lá da... E sim, vou salvar a live, ela fica salva no IGTV para quem quiser depois ouvir, tá? Tu quer falar alguma coisa que eu possa ter deixado para trás da tua formação, para o pessoal entender quem tu é? Não, bom, eu elogio, acho que suas palavras foram muito gentis comigo e super elogiosas, assim, que eu tava te vendo, mas eu sou meio excluído digital, então eu estava tentando entrar, mas eu estava ouvindo. Então, assim, eu agradeço muito suas palavras. Eu acho que todos os pesquisadores que têm um grupo de pesquisa, eles são gestores, né? Eles são sempre gestores. E quando a gente passa a atuar trabalhando num coletivo maior, a gente é capaz de enfrentar determinados desafios que a gente não conseguia enxergar antes, mas, ao mesmo tempo, é bem interessante porque a gente amplia muito o nosso conhecimento e a nossa visão sobre a área em que a gente atua, né? Então,
não vou falar nem ensino e pesquisa, porque eles andam muito juntos, mas realmente nos cargos que eu tive no INCA, de gestão, foram, assim, eu acho que foram muito importantes para eu desenvolver certos conhecimentos que, às vezes, a gente, dentro de um grupo de pesquisa, a gente não amplia, muitas vezes, como deveria o nosso conhecimento em relação a como aquele objeto que a gente pesquisa é visto por outros ângulos. E eu acho que isso é sempre importante, que a gente possa tentar enxergar aquilo que a gente trabalha a partir de outras visões. Eu acho que enriquece muito a gente. Então, assim, é claro que ser gestor no Brasil, principalmente de uma instituição pública, na administração direta não é fácil. Existem muitos impedimentos para que a gente, para o funcionamento, principalmente uma instituição que precisa ter uma agilidade muito grande, né, Vanessa? Em câncer, a pesquisa em câncer, só para o... Bom, desculpe, eu fui mal educado. Primeiro, dar boa noite a todos que entraram, a você e a todos que estão aí. É o nervosismo, mas é engraçado porque a gente dá palestra, mas quando a gente vai falar assim no computador ou no Instagram, né? Na live que eu fiz com a Manuela, eu também fiquei bastante nervoso. É diferente, porque você não sente, você não consegue enxergar para quem que você está falando, como é que você sente. Então, eu fico bastante agoniado, mas assim, uma instituição que trabalha com câncer, ela precisa ser muito ágil. Ágil na incorporação tecnológica, ágil na contratação de pessoas. E no momento, a gente está dobrando todo o volume de conhecimento em câncer a cada ano e meio. Ou seja, tudo que foi publicado sobre o câncer, a cada um ano e meio a gente dobra toda essa informação. Em 2030, Vanessa, é estimado que a gente vai dobrar a cada 3 meses. Nossa. Demonstrando, na verdade, fora do Brasil, sem dúvida alguma, agora com o Covid é uma exceção, mas, sem dúvida alguma, é a área que mais recebe investimentos em pesquisa na área da saúde, né, que é o câncer. Grandes filantrópicas no mundo inteiro e grandes programas, sempre como o da Comunidade Europeia, o Horizon 2020, né, dedicam muito, muito dinheiro à pesquisa do câncer, uma vez que é a principal causa de morte já nos países desenvolvidos, e no Brasil, em breve, será. A gente já tem 15% dos nossos municípios, de acordo com os últimos dados, 15% dos municípios brasileiros, o câncer já é a principal causa de morte. Então, esse alto volume de investimento em pesquisa, que traz uma série de benefícios, e eu acho que a gente vai poder exemplificar aqui, ele precisa de uma instituição, principalmente o Instituto Nacional do Câncer, da 8ª maior economia do mundo, está sempre atualizado. O que o INCA realmente faz? Ele foi a primeira instituição pública a adquirir um robô para cirurgia, que é o Da Vinci, que isso, eu me lembro que até a capa da Vejinha Rio aqui, quando a gente adquiriu, saiu que o INCA tinha adquirido mais uma parafernália, mas tem vantagens claras. Por exemplo, um câncer de orofaringe, que é uma região aqui da garganta, para você operar esse paciente, você precisa abrir toda a mandíbula. É uma cirurgia complicada e a recuperação do paciente demora 3 semanas, 4 semanas. Com o Da Vinci, né, onde o cirurgião não tem acesso, o robô consegue ter acesso. Então, para tumores iniciais de orofaringe, é um tratamento em que, em 3 dias, o paciente já se encontra apto a poder ter uma alta, né? Diferente de... Então, assim, a tecnologia ela vem sendo incorporada numa velocidade muito grande. Imagina como é que você vai formar residentes em oncologia, né? E o INCA é a principal instituição de formação de médicos, mas também de profissionais da saúde, da residência multidisciplinar. Como é que você vai formar residentes para trabalhar no Brasil, seja no mercado
seja na instituição pública ou privada, não importa, a gente forma médicos e profissionais da saúde para trabalhar para o paciente do Brasil, enfim, para o paciente com câncer. Imagina como é que a gente vai poder formar um residente desse, um profissional, sem a gente estar atualizado, sem você ter tecnologias. Então, é um desafio muito grande trabalhar numa área que necessita de alta incorporação tecnológica, constantemente, da atualização profissional, e você ter mecanismos, que é uma discussão, enfim, de gestão, modelos de gestão, de administração, mas trabalhar numa administração, no modelo, né, da administração direta, da administração pública, onde você, na verdade, carrega 5 bolas de chumbo no pé para tentar, não é competir contra ninguém, é simplesmente você ter as condições de tratar o paciente com aquilo que o paciente que paga imposto no país merece, né? Ou seja, com tratamento de primeira linha que ele pode receber, assim como na educação, no ensino, na atualização profissional. Então, realmente foram anos de desafio, foi um tempo de desafio, mas trabalhar pela saúde do brasileiro, né, para aqueles que fizeram essa opção, como nós, né, Vanessa, eu acho que quando a gente trabalha para a saúde pública, para a saúde do brasileiro, né? E a gente contribui através da pesquisa, através da gestão, através do ensino. Para quem tem esse compromisso, se comprometeu, tem essa paixão, qualquer desafio vale a pena ser enfrentado. Com certeza, com certeza. Então, vamos começar falando um pouquinho de que doença é essa, né, que a gente está falando e como o foco, a ideia disso aqui surgiu meio que como para complementar as aulas de biologia molecular do câncer, que eu também leciono na graduação. Óbvio que a gente não vai entrar em termos tão técnicos, mas eu acho importante o pessoal entender que doença é essa, ou qual é a relação dela com genética, com biologia molecular. Por que, por exemplo, eu falei de epigenética antes, eu falei de telômeros antes, porque no fundo está tudo meio relacionado, né? E tudo tem a ver o DNA, seja mutação, seja alteração epigenética, mas o que tem por trás dessas 3 lives que eu me propus foi a minha paixão e a disciplina que eu leciono, que é estudar a genética e a biologia molecular. Então, de repente, assim, se pudesse contar para o pessoal, até para o pessoal entender que não existe um câncer, que câncer não é uma doença simples, né? Eu sei que tem gente que usa até o termo de chamar isso de síndrome, pela complexidade que é, né, a doença. Então, eu queria que, de repente, tu definisse um pouquinho, assim, para a galera. O câncer, na verdade, são mais de 300 doenças diferentes que se quando eu falo em câncer, é bom a gente lembrar que a gente está falando de um tumor maligno. Quando a gente fala de um tumor maligno, a gente está falando um tumor, ou seja, um conjunto de células que estavam organizadas dentro de um tecido, seja ele qual for, fazendo a sua função em conjunto com outras células desse tecido, e em algum momento elas adquirem uma capacidade, elas se descolam daquela estrutura hierárquica, é quase como uma revolução de células dentro de um tecido, elas param de atuar naquela história de vida de uma célula que ela surgir da proliferação, né, na divisão celular, né, da mitose, onde uma célula se divide em 2, ela duplica seu material genético, essa célula se diferencia e depois ela morre, né? Assim como nós, né? Nós nascemos, nós nos diferenciamos, né? Nos tornamos adolescentes, que é uma época que a gente não gosta de lembrar, depois adultos, depois adultos mais experientes, né? E depois a gente morre. Então a célula faz a mesma coisa. Quando ela perde essa estrutura hierárquica, ela ganha vida própria e ela forma um grupo de células desorganizadas dentro daquele tecido. Isso a gente pode chamar de um tumor. A característica principal que muita gente
tem como conceito é uma alta proliferação. E é verdade, as células tumorais elas proliferam mais, mas nem dependendo do tumor pode ser muito mais, por exemplo, numa leucemia linfoblástica aguda, numa LLA, mas dependendo de tumores, principalmente tumores sólidos, tumores do pulmão, essa velocidade de proliferação não é tão enormemente maior do que da célula normal, mas essa célula tem uma dificuldade de morrer, né? E ela desorganiza esse sistema. Quando essa massa de células fica restrita ali, mesmo que de forma desorganizada, aquele tecido é um tumor benigno. Mas quando ele tem capacidade de invadir outros tecidos, que é o processo que a gente chama de metástase, aí é um tumor maligno que a gente chama de um câncer, né? Então, esse conjunto de doenças, de 300 doenças diferentes, se manifestam sob essa forma, né? sobre essa estrutura. E, obviamente, que existem aí razões genéticas. O câncer é uma doença dos genes. Mas quando a gente fala que é uma doença dos genes, a gente não está querendo dizer que a gente nasce com esses problemas. Um pequeno percentual, em torno de 5%, dependendo do tecido, 10% até 10%, mas em geral 5% no máximo dos cânceres, tem origem hereditária, genética hereditária, mendeliana. Desculpe, não vou falar, vou tentar evitar termos difíceis, mas uma herança não, mas você herda. Todo mundo sabe quem é Mendel. Mendel, acho que todo mundo que tem aqui no mínimo colégio sabe, porque né, Mendel, pai da genética, é isso, é pensar no câncer, que eu acho que isso foi fundamental tu tocar. As pessoas têm essa noção quando falam genético, achar que genético, porque câncer é uma doença genética, mas o genético não é porque é herdável. Porque o que a gente vê em genética? Genética pensa em Mendel, aí pensa em Mendel, pensa na ervilha, pensa em hereditariedade. Mas aí é uma das coisas que a gente sempre tem que desmistificar, gente. A menor parte dos cânceres é hereditário, mas o câncer é genético, porque como tu falou, ele se dá em nível de DNA. E aí, vários níveis a gente vai falar, né? Mas Sim. em relação à molécula de DNA, né? Ele surge, é como se fosse o seguinte, pensa se alguém tem um carro e o carro começa a ter problemas. Hoje em dia não tem mais, essa meninada não sabe mais o que é vela, o que é carburador. Mas antigamente tinha um momento, chovia muito, né? Quem tinha Gol, Fusca, Brasília. Molhava o carburador. Chovia muito, molhava as velas ali, o carro, você tentava acelerar, o carro perdia força e morria. Não adianta você ir olhar o pneu, o problema está no motor. Então é a mesma coisa. O câncer, o problema do câncer, ele surge, essa revolução dessas células nesse tecido que não querem mais atuar como um time bem organizado, quando a razão pela qual elas perdem isso vem dos danos ao DNA. Então, ali é o problema, e por isso que a gente chama, e como o DNA é o nosso material genético, a gente chama de uma doença genética. Mas, como você falou, a hereditariedade do câncer, ou seja, eu herdar a chance de ter um câncer porque o meu pai teve, ou porque minha mãe teve, corresponde a no máximo 5% dos tumores, com características nesses pacientes já bem típicas, né? E que a gente consegue, hoje em dia, mapear com certa facilidade, inclusive podendo ajudar as famílias a ter testes genéticos para ver, porque nem todos os filhos podem herdar esse defeito, alguns não herdam. E aí a gente pode, na verdade, inclusive aconselhar, né, os oncogeneticistas podem aconselhar, por exemplo, um rastreamento mais precoce, no caso de um no caso de por exemplo, de um câncer de mama hereditário, onde as meninas podem começar desde cedo a um programa de mamografia, de rastreamento, e com muita calma, com muito cuidado, vendo aquelas que têm um risco, né? Porque aí você consegue detectar precocemente o câncer. E a gente sabe que esse é um dos segredos, Vanessa.
para a grande maioria dos tumores, quando a gente consegue detectá-lo precocemente. Bom, primeiro, prevenir. E segundo, quando a gente consegue detectar precocemente, o prognóstico é bem favorável na grande maioria das vezes, para a grande maioria dos tumores, tá? Então, eu definiria o câncer dessa forma. Mas ela é uma doença que se origina nos genes, no DNA, mas ela é uma doença celular. Basicamente, desde que o Rudolf Virchow, né, que foi um médico importante, o pai da patologia moderna, né, no século XIX, ele teve um papel fundamental. Aí a gente sabe que a partir daí o câncer é uma doença celular, uma doença das células. E aí, de repente, não sei, eu acho que talvez entre em detalhamento, mas é importante o pessoal entender também que não é só dano em DNA. Tem aqueles 2 papers muito importantes que o Hanahan e o Weinberg publicaram, dos hallmarks, que inclusive é isso, a ciência está sempre atualizando, eles já atualizaram e aumentaram os hallmarks. E aí, para o pessoal entender, hallmarks seriam tipo como é que eu traduzo? Os poderes ou as características, os marcadores que uma célula tumoral tem, né? E que dano em DNA é uma delas, a instabilidade genômica, mas aí tem isso que tu falou, a capacidade de metástase, a capacidade de não morrer, de dizer, né, não entrar em apoptose. Então, isso é legal que dos últimos anos para cá, quando se entendeu que o câncer se dava por alterações no DNA e na célula, surgiram tantos resultados de experimentos que antigamente se achava que os hallmarks eram 6, agora a última vez já vai fazer 10 anos do paper, já aumentou para 10, e não sei se eles não estão pensando em atualizar isso, não sei se tu sabe alguma coisa. Sem dúvida. Se esses hallmarks ainda podem aumentar, porque se descobriu mais características ou mais poderes que uma célula tumoral tem. Na verdade, quando a gente hoje em dia pensa num tumor, essa evolução é muito interessante, né? O câncer, ela é a prova sempre que a nossa ignorância é infinitamente maior do que a nossa sabedoria. Todas as vezes que a gente acha que entendeu o que é o câncer, a gente cai do cavalo. E aí a gente precisa refazer as nossas opiniões e reestruturar o nosso pensamento. Hoje em dia, a gente considera o câncer como um órgão anômalo. Quando eu dou minhas aulas para os meus alunos, eu faço muito analogia com o Alien, daquele filme o Alien, né, o Oitavo Passageiro, porque e a gente vê isso muito sobre as características metabólicas, né? A gente sabe que, por exemplo, o paciente com câncer, quando ele chega numa fase mais avançada, ele perde muito peso, né? Ele entra num processo lá na frente chamado de caquexia, onde, por exemplo, se alguém resolve fazer uma dieta, você vai ter uma ordem de perdas de determinadas moléculas do seu corpo que você vai perder. Então, dependendo de como for essa dieta, você vai poder perder não só gordura, mas também proteína, né? Massa muscular. Então, por isso que você precisa sempre de profissionais como você, né? Que são muito estudiosos, recomendando dietas e formas. No câncer, essa organização de você começar a queimar certas moléculas energéticas, porque o câncer ele é exatamente como um alien, que ele começa a sugar toda a tua energia do teu corpo. É por isso que o paciente, que tem outras doenças também, né? O paciente com AIDS já terminal também tem caquexia, né? Então, principalmente essa perda de massa muscular, né, de um processo chamado glutaminólise, onde basicamente o câncer ele faz um inverso, né? Lá os nossos tataravós, né, as bactérias anaeróbicas, em algum momento elas fizeram uma opção para conviver com oxigênio. Elas já tinham que conviver com oxigênio. O oxigênio era um produto, no início da colonização da vida na Terra, ele era um produto indesejado, como ele ainda é. O oxigênio é muito ruim,
né? Oxigênio dá Oxida. infarte, causa ruga, quebra, lesa o DNA, causa ferrugem no carro, né? Quem já foi lá em Fortaleza, lá na Praia do Futuro, né? Que não tem nenhuma construção ali, ou não tinha antes, né? E o pessoal deixa o carro ali, brinca, até quando eles saem da praia o carro já está enferrujado. É isso, é o oxigênio, é o processo de oxidação. Mas em algum momento, lá atrás, as bactérias anaeróbicas passaram a utilizar esse oxigênio como um maçarico, queimando a molécula de glicose para produzir muito mais energia. Então, em vez de 2 moléculas de ATP, quando a gente não utiliza o oxigênio para queimar essa molécula de glicose, nós passamos a ter um saldo de 36. Acabou a discussão. A evolução está colocada. Ninguém vai trocar entre você ter 2 de saldo ou 36, 36 ganhou. O problema é que a gente tem que conviver, como dormindo com o inimigo, com oxigênio. Então, o problema é que a célula cancerígena, ela volta a ser igual à bactéria anaeróbica. Ela pega a molécula de glicose e não usa o oxigênio para queimar essa molécula. Ela tem só 2 saldos de ATP, porque ela usa o resto da molécula de glicose para construir novas células. Então, ela troca catabolismo, que é o queimar uma molécula para gerar energia, para anabolismo, que é para eu fabricar novas moléculas. Então, eu fabrico as membranas celulares, os aminoácidos, tudo que uma célula nova precisa, uma vez que essas células tumorais estão se dividindo. Ora, se ela só tem 2 ATPs de saldo, ela precisa chupar glicose e outras fontes que vão dar em glicose como louco. Por isso que ele é um alien que nos usa como hospedeiro. E todo o processo de enjoo de um paciente oncológico, que vai terminar na caquexia, que é irreversível. Uma vez a caquexia instalada, hoje a gente já tem até classificações de pré-caquexia, né? Uma vez ela instalada, é irreversível, não tem o que você fazer. E isso contribui muito, inclusive, para o decaimento rápido dos pacientes oncológicos e, principalmente, afetando um fim de vida mais digno e com menos problemas. Então, quando a gente pensa num câncer hoje em dia, a gente não pensa mais só nas células tumorais, a gente pensa, de uma forma geral, de um órgão anômalo, um órgão que está dentro da gente e que está dominando todo o nosso corpo. Então, esse órgão, ele não tem só as células tumorais, ele tem vasos, processo chamado de angiogênese, mas são vasos mal feitos, não são vasos como numa placenta, que é um modelo ideal de angiogênese. Ele tem uma série de mediadores inflamatórios ali que ajudam esse meio a estar constantemente em modificação. Vamos pensar o seguinte, que células tumorais, elas adquirem milhares de mutações. Ora, a gente sabe, né, acho que todos somos darwinistas, né, e a gente sabe que dá, na minha opinião, junto com Newton, os 2 maiores gênios da nossa história, né, Newton definindo uma equação simples, qualquer coisa que se move no universo inteiro. Então, não dá para considerar um cara que conseguiu fazer isso um dos maiores gênios, na minha opinião. Então, Newton, isso a gente está falando do século XVIII, né? 17. 18, 1760, mais ou menos. E Darwin, que é o outro grande gênio, na minha opinião. Os 2 grandes gênios, né? E Darwin, ele já estava claro na teoria da evolução, né? Mas a gente sabe que, em geral, os organismos, eles, em mutações, normalmente, elas são deletérias, quando você está bem adaptado. A não ser que o teu ambiente esteja em transformação. Aí a mutação pode te trazer uma vantagem evolutiva. Então, não adianta uma célula com milhares de mutações, se o ambiente ao entorno das células tumorais não tivesse em constante mudança, essa célula não sobreviveria. Para ela sobreviver,
eu tenho que ter uma série de citocinas inflamatórias. Ou seja, quando eu olho um tumor numa lâmina, né, não só as células tumorais, mas o entorno, ele não tem nada a ver com aquele tecido mais de origem do qual ele... E é fundamental. Então, essa conversa entre a célula tumoral que provoca uma mudança no seu entorno para que ela mesma possa sobreviver, ou seja, é quase como uma relação uma relação simbiótica, né? É fundamental para que o câncer ocorra. E essa mistura toda junta, a gente chama hoje em dia, então, de um câncer. A nossa compreensão do câncer mudou muito da gente ter o foco não só na célula tumoral, mas nesse entorno. E com as suas consequências, como a imunoterapia, que está aí hoje em dia salvando pacientes que não tinham mais a menor possibilidade de cura. Então, esse entendimento do que é o câncer, de uma forma cada vez mais entendendo a sua complexidade, isso permite também que, no outro braço, a gente comece a desenvolver terapias que estão mostrando aí terem bastante sucesso. Então, o pessoal aqui, deixa só para a gente não perder o gancho, teve algumas perguntas. Quando tu falou da questão do ambiente e a questão da relação do uso do açúcar voltado, então, para isso, para a sobrevivência, teve uma pessoa que perguntou, então a gente deveria eliminar o açúcar de vez da vida? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, talvez. Açúcar, sem dúvida, é um dos grandes males do século XXI. Tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente vive a febre do carboidrato e isso está cobrando um preço e vai cobrar cada vez um preço maior. Mas eu acho que, de repente, a gente poderia, talvez, falar sobre os fatores de risco de câncer de uma forma assim, mais... Quais são os principais... Então, os dois principais fatores de risco hoje em dia, que a gente, em termos de impacto, né? Eu vou incluir alguns, né? Então, vou incluir o que vocês conseguem enxergar com mais facilidade aqui nesse que vos fala, que é o sol, né? Então, o sol é um fator de risco importantíssimo para o câncer, né? A radiação ultravioleta B, ela é mutagênica, ela provoca mutações e ela causa câncer de pele, seja basocelular, seja melanoma. Então, o sol é um fator de risco que está presente praticamente na vida de todos nós, né? A não ser que você seja um esquimó vivendo na Lapônia, mas o sol, então, assim, a gente tem que conviver com fatores de risco. Não é uma questão, eu quero eliminar todos os fatores de risco. Na vida real, isso não é possível. Então, o sol é mas a gente sabe como se prevenir do sol. Coisa que eu não venho fazendo muito. Mas, na verdade, não é por causa disso, gente. É porque está quente aqui no Rio de Janeiro e eu, como sou muito branco, eu alterno entre branco e vermelho. E camarão. E camarão. Eu nunca consigo ficar moreno. Então, mas o sol é um. E aí, se a gente for partir para compostos biológicos, né? O HPV é outro que a gente pode falar talvez um pouquinho mais daqui a pouco. Mas o principal fator de risco que causou mais mortes, né? Aliás, o que causa mais mortes no mundo hoje em dia, no século XX, sem dúvida alguma, foi o maior assassino, é o cigarro. O tabagismo é o principal fator de risco para os cânceres, principalmente os cânceres fatais. Então, o tabagismo sem dúvida alguma, em torno de 1/3 dos cânceres, hoje em dia ainda, são causados pelo tabagismo. Ou seja, se a gente conseguisse banir o cigarro da terra, o que não dá para proibir, não adianta, então por que a gente não proíbe? Porque a gente sabe que toda vez que a gente proíbe alguma coisa, o que a gente faz é surgir o mercado negro, que aí você não proibir, eu, aproveitando aí a live do nosso grande cantor Caetano Veloso, né, que nos traz um pouco a sensação, novamente, de estarmos vivendo em uma nação, né, que tem
enfim, cultura, uma série de coisas. Então, a live do Caetano é proibido proibir. Eu sou a favor, eu sou contra a proibição porque você gera um caminho alternativo. Então, é controlar. Aliás, o Brasil tem um programa, né, de combate ao tabagismo dos melhores do mundo, reconhecido pelo OMS, tá? Já ganhou prêmios. Só vou dar números rapidamente aqui para vocês. Em 1998, quando o INCA é o formulador e o executor de toda a campanha de combate ao tabagismo, né? Na figura de talvez o maior diretor da história do INCA, né? Pelo menos na minha opinião, o Dr. Marcos Moraes, que nos deixou há não muito tempo, né? Esse ano ainda, já estava bem idoso, mas o Dr. Marcos Moraes foi quem começou no país, foi o diretor do INCA que transformou o INCA, e que começou lá no final da década de, desculpe, em 1988, a campanha do Brasil contra o tabagismo. Naquele momento, nós tínhamos em torno de 42% de tabagistas. Estou falando da população adulta. Claro, a gente sabe que se a gente for... Mas a gente não pode mensurar aquilo que não é legal. É um dos problemas. Quando a gente proíbe, a gente não consegue nem poder ter políticas mais acertadas, porque a gente não conhece. Então, a gente começou com 42% de tabagistas no país, ou seja, quase a cada 2 brasileiros, um era fumante. E hoje em dia nós estamos com 10% só. Só 10%. É um dos países que tiveram maior sucesso no combate ao tabagismo. E isso, a gente já está... em 2016, foi o primeiro ano que a gente observou no Brasil a queda da mortalidade por câncer de pulmão em homens. A gente tem um probleminha nessa questão do combate ao tabagismo, porque mulheres, principalmente mulheres jovens, a gente não está conseguindo ter a mesma redução do que a gente tem em homens jovens, ou homens mais idosos, ou mulheres mais velhas. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mulheres jovens são, dentro dos grupos, o grupo de pessoas que mais tem dificuldade de reduzir o tabagismo. E isso, infelizmente, Vanessa, infelizmente é por causa de questões estéticas. Né? Infelizmente. Tá? Porque o tabagismo emagrece, né? Corta a fome, a nicotina ela corta a fome, emagrece. Então, infelizmente, já tiveram alguns estudos ao redor do mundo, mas isso não é uma característica do Brasil. Então, o tabagismo é o principal fator de câncer, é o principal fator de risco para câncer. Principalmente os cânceres que o tabagismo causa são muito agressivos, né? Câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, de esôfago, de bexiga. Então, cânceres bem agressivos. Vou lembrar que o tabaco, quando ele não é carburado, por exemplo, na Índia, aqui no interior do Brasil se usava muito fumo de rolo, né, de mascar. Esse tabaco, ele contém meu sogro usou por muito tempo. Em São Paulo, eles vendem no mercado público muito para tu mascar, né? Mascar, é muito exatamente. comum, já vi isso no mercado público de São Paulo. As pessoas do interior curtem isso. Exatamente, era um hábito muito comum. E no interior, e na Índia era muito comum também. Na Índia, em Bangladesh, no Sri Lanka, no subcontinente indiano ali todo era muito comum. Lá, eles faziam uma coisa ainda... Esse tabaco, sem ser carburado, sem ser queimado, ele tem em torno... Os únicos cancerígenos potentes são chamados nitrosaminas. Ele tem em torno de 10 cancerígenos, 6 cancerígenos potentes. Quando você queima o tabaco, como é o cigarro, cachimbo, charuto, você tem em torno de 80 cancerígenos potentes. Aí você tem aminas aromáticas, você tem hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, você tem uma série de compostos nitropirenos, você tem 80 cancerígenos potentes. Então, aquilo ali é uma fonte riquíssima de cancerígenos potentes. E, só para falar um exemplo, como a indústria do tabaco estuda mutuamente para ela entrar no país, na Índia, eu falei para vocês, eles mascam muito o tabaco, mas lá eles fazem uma mistura, assim como em Papua Nova Guiné também.
que são as maiores incidências de câncer de boca. Mas diferente do câncer que a gente tem no Brasil, que é um dos maiores incidências no mundo, e é causado pelo tabagismo, pelo álcool, né, pelo etilismo, nesses lugares, eles usam um tabaco dentro de uma folha de uma planta chamada areca nut, né, a noz de areca. Né? Então, eles enrolam nessa folha e eles pingam limão. Por quê? Porque o que você quer extrair do tabaco é a nicotina, é ela que dá o kick, que dá aquela sensação que o tabagista gosta quando toma café, quando acorda, quando está ansioso. E como a nicotina é um alcaloide, você extrai muito mais no meio ácido. Então, por isso que ele pinga limão, não é para só... E ele fica o dia inteiro com aquela porcaria ali na gengiva, na mandíbula. Imagina o bafo, né? Deve ser uma coisa horrorosa. Enfim, fica o dia inteiro com aquela porcaria aqui, mas extraindo a nicotina. Então, sim, nesses lugares, é a maior incidência de câncer de boca do mundo, mas é um câncer que não é na língua. Aqui, 60% dos cânceres que a gente tem aqui na Europa, nos Estados Unidos, é de borda de língua. Câncer facilmente tratável, identificável, que infelizmente chega muito em estadiamento avançado. Mas nesses países, o câncer principal é de mandíbula, que é um câncer muito mais difícil de ser tratado. E quando a indústria do tabaco foi entrar na Índia, ela tentou fazer cigarros industrializados e não vendia. Eles estudaram, por que não estava vendendo se o indiano usava tanto tabaco, tentaram fazer, até que chegaram à conclusão de que o homem indiano, porque sempre esses hábitos estrangeiros vêm primeiro, infelizmente, né, de um machismo, infelizmente as sociedades são ainda, né, infelizmente, muito machistas, foram e ainda são, que é um dos grandes males, né, tanto o racismo quanto o machismo são grandes males. Os indianos comparavam o tamanho do cigarro ao tamanho do próprio pênis. Então, ninguém queria andar com um cigarrinho normal. Então, a indústria farmacêutica começou a fazer cigarros longos para entrar com cigarro industrializado na Índia. E então eles iam para o bar e ficavam comparando, né? Quem fumava o cigarro maior, o meu contra o seu. Era só para você ter uma ideia aí para quem está vendo, como é que a indústria do tabaco ela se adapta e ela entende a psique para ela poder vender nicotina e que vende o tabaco junto, né? Então, o tabaco, sem dúvida alguma, é o maior fator de risco. E o segundo que eu diria, nesse momento, né, que a gente considera o tabaco do século XXI, com a queda do tabagismo na grande maior parte do mundo, né, do mundo ocidental, é bom falar, porque hoje em dia o homem chinês fuma muito, tá? É o homem que mais fuma no mundo. Quem mais fuma no mundo é o homem chinês e o húngaro. São os dois lugares onde se mais fuma nesse mundo. Então, mas no mundo ocidental, com a queda do tabagismo, ele foi substituído por um outro poder altamente viciante, que é o açúcar, que aí trouxeram, né? Que é o carboidrato, o açúcar na forma de carboidrato. E a obesidade é um problema seríssimo que causa, basicamente, quase todas as doenças crônicas estão ligadas à obesidade. E a obesidade é um fator de risco extremamente importante para alguns cânceres que vêm subindo incidências, já subiram em outros países e no Brasil vem subindo rapidamente a sua incidência, como câncer de intestino, o câncer, um tipo de câncer que dá em mulheres que era mais raro, que é o câncer de endométrio, principalmente o tipo 1, que corresponde a 85% dos cânceres de endométrio, né, é chamado de corpo de útero. Né? O de colo de útero é causado pelo HPV, se é chamado de corpo de útero em geral, mas é o endométrio. E que, por exemplo, nas estatísticas há 20 anos atrás no Brasil, ele estava em 15º entre 3 mulheres, hoje em dia ele já está o 8º indo para 7º. Câncer de pâncreas é outro. Então tem vários tumores, né? O câncer de esôfago, o adeno, que começa com refluxo, é outro. Né? Mas o câncer de intestino é impressionante. Isso vem acompanhando o crescimento da obesidade. E a obesidade, a gente tem que lembrar que ela não é a mesma coisa do que o sedentarismo. São irmãos, mas eles andam juntos.
né? Então, a obesidade e o sedentarismo, eles são irmãos em que eles adicionam muito claramente um risco para um estilo de vida moderno que é muito difícil combater. Vou dar um exemplo muito claro da nossa situação. Em 1950, a nossa população, metade da nossa população vivia no interior, em cidades pequenas, ou no interior, em áreas rurais, e 50% vivia nas grandes cidades. Rapidamente, nós sofremos um processo que a gente chama hoje em dia de transição epidemiológica, onde houve uma grande migração da população para as grandes cidades. Hoje em dia, em torno de 91% da nossa população se concentra nos grandes centros urbanos, e por causa desse grande crescimento sem planejamento urbanístico capaz de dar conta, a gente vê muito pouca área de lazer. Aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda tem a praia. Mas se você for numa cidade como São Paulo, por exemplo, né, nas grandes cidades, você vê muito pouca área de lazer. Se você sair aqui para ir para a comunidade no Rio de Janeiro, as áreas de menor nível socioeconômico, tem muito pouca área de lazer. Portanto, onde é que essa população vai se exercitar? Onde é que ela vai gastar suas calorias? Onde é que ela vai gerar endorfina? Onde é que ela vai combater esse acúmulo de gordura? Então, o sedentarismo, ao mesmo tempo, a gente sabe que o alimento que antigamente, há 20 anos, com Betinho aí, né, na campanha contra a fome, a gente discutia nesse país fome, hoje em dia a gente discute obesidade. Por quê? Quando a gente vê uma criança comendo no sinal, pedindo dinheiro, ela está comendo o quê? Está comendo biscoito. Porque o carboidrato, a gente vê essa febre do carboidrato, que é muito... Ele fornece muita caloria, mas ele é muito pobre nutricionalmente, a não ser dar caloria e matar a fome. Mas como ele é muito barato, a população tem muito acesso, né? Alface, tomate é caro, principalmente orgânico. Então, essa febre do carboidrato está fazendo um estrago no mundo, e aqui no Brasil, muito rapidamente, pela obesidade. Então, a obesidade, eu diria que nesse momento, né, tabagismo, obesidade, o HPV, que tem diferentes, que o pessoal só acha que HPV causa câncer de colo de útero em mulheres, não. Né, ele causa outros cânceres também. Então, assim, eu diria que esses são os 3 principais fatores de risco que a gente, com certeza, impactam. Tem vários outros, né? Aí no Sul, né? E aí me permite fazer um parêntese, eu trabalho muito com câncer de esôfago, com carcinoma epidermóide, que é a doença dos países mais em desenvolvimento como nós, e uma das áreas de maior incidência no mundo ocidental é aí o Rio Grande do Sul, que eu sei que você vem do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina é menos, mas algumas regiões eles de não Santa tomam Catarina, tanto. É só tanto na região serrana. Na região serrana eles tomam. Sim. Eles são meio gaúchos, assim. Exatamente, a influência é daí. Então, aí, junto com o norte, com um pedaço da Argentina e o Uruguai, e o Rio Grande do Sul e essa fronteira aí com Santa Catarina, representa a maior incidência, ou seja, onde a gente vê mais casos novos do câncer de esôfago, desse tipo epidermóide, no mundo ocidental. Por quê? O câncer de esôfago é causado por 2 coisas. Como todos os cânceres de cabeça, de boca, de garganta, causado por tabagismo e etilismo. Mas aí no Sul nós ainda temos um fator de risco que é único, que é o chimarrão. Não a erva mate em si. O meu grupo fez alguns trabalhos, nós publicamos alguns trabalhos que foram importantes para que a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer classificasse, inclusive, ele como provavelmente cancerígeno, né, um composto 2A, mostrando o seguinte, qual é o problema do chimarrão? É a temperatura. A temperatura, né, a gente fez vários ensaios, né, com modelos experimentais e ficou claramente o seguinte, a temperatura do qual o chimarrão é tomado varia entre 70 a 80, na Argentina e no Uruguai se toma numa cuia menor, com a temperatura mais elevada. No Rio Grande do Sul a cuia é um pouquinho mais... Eu sou carioca, mas eu trabalho muito com grandes amigos gaúchos aí, Kleber Cruel, que é um cirurgião lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um grandíssimo amigo, é especialista, nos maiores cirurgiões em esôfago do país. Então, eu já vou aí há 30 anos, eu convivo, eu sempre... O gaúcho toma numa cuia maior e um pouquinho mais leve. Então, o gaúcho toma em torno de 70 graus e tem mensurações dessa. Isso não é o achismo. Tem vários trabalhos publicados onde a gente mediu a temperatura. Enquanto que no Uruguai e na Argentina é em torno de 80 graus.
O fato é que a gente viu, né, essa água quente, ele estimula a proliferação celular, ele faz com que você tenha um empurrão uma vez que esse paciente se expõe a cancerígenos do cigarro e também do álcool, ele tem um empurrão pela temperatura quente que queima o esôfago e estimula a renovação e a proliferação celular. Então, a gente estabeleceu o mecanismo pelo qual o chimarrão causa o câncer de esôfago, mas a 65 graus, por exemplo, e 60 graus, continua muito quente. A gente não consegue botar nosso dedo dentro de uma água a 60 graus. Né? Ele não causa isso. Eu não consigo. A 60 graus é muito quente. Então, assim, ele não causa mais isso. Então, o que a gente está falando é o seguinte, ele não está falando aqui para ninguém parar de tomar chimarrão, mas se você consegue reduzir para 60 graus a temperatura do qual você toma o seu chimarrão, você não vai ter risco nenhum e vai ter todo o prazer. Então, é muito diferente você largar um tabagismo, né? A nicotina nos compostos mais viciantes. No caso do chimarrão, que é específico, aí, baixar para 60 graus causa... Acabou, o chimarrão não é mais fator de risco para câncer. Então, isso é bem interessante, né? Esses fatores de risco. Então, enfim, esses são os principais fatores de risco, eu diria, hoje em dia, que acometem boa parte dos tumores que acometem a população mundial. Então, só para a gente fechar, até porque para o pessoal que chegou um pouquinho depois, a gente estava falando do câncer ser de origem genética hereditária, uma porcentagem muito pequena, e a maior parte de hábitos ambiental. Aí o pessoal perguntou sobre o açúcar e a gente já pegou o gancho para falar, então, dos fatores de risco. E é legal do pessoal se dar conta que, quando tu falou isso, eu fiquei pensando, por isso que eu queria te concluir agora. Quando os fatores que tu citou são fatores físicos, radiação, químicos, como, por exemplo, nicotina e outras, né, drogas lícitas ou ilícitas, ou coisas de risco ocupacional, e biológicos, quando a gente pensa no HPV. Então, é legal a gente entender que é o ambiente como todo, e não que às vezes as pessoas têm o erro de pensar em ambiente, pensar só em poluição. Quando fala o risco ambiental de ter câncer. O ambiental, não. Gente, o ambiente é o ambiente onde a gente está, inclusive estressor do ponto de vista psicológico. Que com epigenética hoje a gente sabe o quanto isso também pode contribuir. Então, a gente sempre falava em fatores físicos, por causa das radiações, sejam elas ionizantes ou não, os biológicos, que são os vírus, aí tem a H. pylori, que entraria um pouco nessa... Uma bactéria grupo, no estômago, que é uma bactéria, né? Uma lesão chamada gastrite atrófica, que é uma condição pré-maligna. A partir da gastrite atrófica, ela pode evoluir para um câncer de estômago. E os químicos, que daí é a maior, né? A maior. E aí, o que é legal da gente pensar é que é isso que eu quero que o pessoal raciocine. Se 5% é hereditário, ou seja, eu já nasço com uma predisposição, a maior parte não é ambiental. Todos eles fatores que ficou muito claro, com exceção da luz ultravioleta, porque aí todo mundo mora no planeta Terra, que está, né, perto do Sol, a gente pode evitar. Sem dúvida, mesmo a luz ultravioleta, mesmo a luz ultravioleta, Vanessa, a gente pode usar protetor, evitar de se expor ao sol, pelo menos tentar ter hábitos. O que você fala tanto no seu Instagram. É esse conjunto de vida saudável. As pessoas não têm que se tornar monges e parar de... Mas elas têm que ter uma vida equilibrada, né? Obviamente, o que a gente tem que pensar é que a nossa saúde é que nem um cofrinho. A gente vai depositando todo dia lá. Em algum momento, você vai precisar quebrar o teu cofrinho e pegar isso que você investiu. Se você não investiu, quando você quebrar o teu cofrinho, não vai ter nada, e aí você vai ter uma terceira idade, aí você vai pagar por não ter construído. Então, ter uma vida equilibrada. Posso responder o que eu vi que o pessoal botou uma ou duas... Eu não estou conseguindo dar conta, mas se tu viu, pode falar. Mas é porque algumas pessoas que você pergunta, e o chá, e o café, qualquer bebida quente,
alimentos quentes. Na verdade, o que a gente sabe, as evidências, tá? Tem uma revisão sistemática muito boa do Paolo Boffetta, publicada no International Journal of Cancer em torno de 2000 e, acho, se eu não me engano, 7. Mas, enfim, Boffetta com 2 T's, tá? Paolo Boffetta. Onde a evidência ela é realmente forte para o chimarrão. Para chá e para café a gente não tem muita evidência, e na discussão que eu participei da análise da classificação de compostos café e compostos quentes para câncer, ficou muito claro o seguinte: a forma como você toma o chimarrão é única, é diferente do chá. O canudo do chimarrão, ele joga um spray na tua garganta. Bomba! Que canudo! Desculpe, bomba. Desculpe, é um carioca que não conhece a cultura. A bomba. Se você falar bomba aqui no Rio de Janeiro, todo mundo se joga embaixo da mesa, né? Bomba aqui é o comando vermelho, vai ter outra coisa, fuzil, bomba, tiro. Então, mas a bomba, ele joga um spray na sua garganta. Então, não tem troca de calor. Tem um paper lá da década de 80, da Coreia, mostrando exatamente qual a temperatura que o líquido chega, de botar um termômetro por uma sonda lá no fim do esôfago e foram dando bebidas quentes para os pacientes. Só na Coreia, só nesses lugares que o Comitê de Ética antigamente ia aprovar alguma coisa assim. E mostraram que, na verdade, realmente, quando você toma com chimarrão e não tem essa troca de calor com a boca, você lesiona o esôfago. Então, o chimarrão, através da bomba, ele promove uma pouca troca de calor desse líquido quente, tá? Quanto que alimentos, chá. Vou lembrar que o chá, no Irã e na China, eles bebem chá muito quente. Quem já viu um chinês bebendo chá, ele tem esse efeito um pouco de fazer um pouco essa sucção para o fundo da garganta. As evidências não eram tão fortes como o chimarrão, mas é onde parece também, onde aquele modo de você fazer tomar chá daquela maneira até feia, né, que algumas pessoas tomam, enfim, e o chá muito quente. Então, na verdade, café nunca se toma nessa temperatura, mesmo aquele chafé americano que é... Então, basicamente, aqueles que quiserem aí se prevenir, 60 graus não vai ter problema. Alguém escreveu aqui que vai acabar. Então, quando acabar, vem 2 minutos que ele me avisa, pelo menos ontem avisou. E aí eu consigo encerrar, e aí se tu quiser, o pessoal está pedindo, já vi pedido ali para abrir outra. Vai ser um prazer, eu falo muito. Deus me deu uma boca grande para falar muito, então eu sei que eu falo muito, desculpe, Vanessa. Não, só para encerrar do chimarrão. Agora deu 2 minutos. É que tem uma aluna minha ali que está controlando. Ainda tem a questão da bomba, que a bomba normalmente é de metal. Então, ou seja, tu tem toda a questão da manutenção da temperatura da água que está em contato com a erva, mas ela se mantém porque a bomba esquenta. E aí a gente garante que o chimarrão chegue quente. E tem gente que controla, tanto que hoje tem chaleiras elétricas da Philco com temperatura que tu pode escolher para o chimarrão, que é setada em 70 graus. Mas muita gente, eu conheço amigos aqui, que acham que isso é frio, que chimarrão bom é chimarrão pelando. Então, tem gente que toma muito mais do que 70 aqui. E isso realmente é um problema. Mais uma live. Eu acho que eu vou ter que fechar, a gente tem 1 minuto e 15, e aí ela vai encerrar. Vou fechar agora para não correr o risco de tu começar um raciocínio aí e errar, porque daí eu fecho, salvo e a gente começa de novo. Pode ser? Porque a gente está com 80 pessoas aí. Tá? Estou no aguardo. Então, não vão embora, vamos conversar mais aí sobre o que tem aí de terapia e outras coisas.